E hoje a gente está recebendo aqui Silvio Bianchi. O Silvio está toda semana aqui no Jornal do Novo Tempo. Ele traz dicas sempre muito úteis para as finanças familiares. Mas existem exemplos que falam muito mais, às vezes, do que qualquer explicação. E hoje nós vamos conhecer um casal que, depois do matrimônio, teve que mudar de hábitos. Sérgio é contador e Patrícia é professora. Eles são casados há 5 anos, mas tinham vidas financeiras separadas. E só decidiram unir as contas quando precisaram passar por uma adaptação financeira. No princípio que a gente casou, a gente manteve as finanças separadas, né? Então a gente casou de corpo e alma, mas não de finanças. Mas em 2011, quando a gente se mudou, né, de São Paulo para Jacareí, a gente passou por uma adaptação financeira, né? Mudou o padrão de vida, né? A realidade financeira da família mudou em relação à renda. Aos gastos também, porque a realidade de Jacareí é diferente de São Paulo. Mas a gente precisou unir as forças, né? A gente percebeu que essa separação de controle não estava favorecendo a família. Então a gente falou, não, está na hora de casar definitivo. Então a gente casou de corpo e alma e de finanças, né? E passou a somar forças de uma maneira muito mais produtiva do que era antes. Adaptar-se à vida de casado exigiu esforço do casal. E reconhecer que as necessidades mudam foi um ponto importante. Dificuldade todo mundo passa, né? Quando eu era solteiro, eu tinha um hábito financeiro diferenciado, né? Então, existia uma reserva, né? Existia um planejamento diferenciado. E a gente também jovem, a gente acaba não se imagina que tudo vai ser possível. Então, quando a gente casa, você se depara com uma realidade de uma casa, né? De uma família e de filhos que logo vêm, você percebe que você não foi tão maduro e tão inteligente. Fez parte de uma etapa da nossa vida, essa experiência de ter dívidas, de estar no vermelho e ter que se organizar. A reorganização financeira começou quando reconheceram as dificuldades e decidiram criar novos hábitos. É difícil você perder o que você já conquistou, né? Então e é a falsa impressão de que aquilo te traz um benefício. É outra verdade também, né? Então, a questão de que todo sábado tem pizza, né? Então, por que pizza todo sábado? Né? Então, mas todo sábado tem pizza. Putz, então não vai dar mais para ter pizza todo sábado. Mas não, nenhum. Quando tiver um planejamento de pizza, tem pizza. Ou passa isso, ou a gente passa a substituir as coisas, né? Então, você não compra mais a pizza, você faz em casa. Então, com o dinheiro de uma pizza, você faz 4 pizzas. Patrícia ressalta o quanto é importante ter metas para alcançar a estabilidade financeira. Mas é de extrema importância você ter um sonho, ter um sonho e se planejar para que esse sonho se concretize, se torne realidade. E pensar sempre no bem comum, no bem da sua família. Ter um orçamento, ter um norte, ter para onde seguir e ter um suporte financeiro extra te dá uma tranquilidade muito grande, né, em relação às suas perspectivas, em relação àquilo que você pode proporcionar à sua família. É extremamente importante. E hoje a gente está aqui recebendo o planejador financeiro Silvio Bianchi para falar sobre essas questões. A gente está até perguntando para você como é que é a sua organização financeira em família aí dentro da sua casa. Se é feita separadamente ou em conjunto, como o caso aqui que a gente mostrou nessa reportagem. Silvio, uma coisa interessante que o esposo falou aqui, e é uma tecla na qual você bate sempre. Toda semana você fala sobre planejamento. E ele falou aqui sobre, por exemplo, se a gente não tiver um planejamento de pizza, não dá para ter pizza. Quer dizer, o planejamento envolve até as coisas mais básicas, mais simplesinhas. Exatamente. Por isso, quando falamos de planejamento financeiro, orçamento, é o que eu falo sempre, o orçamento é a bússola. É o que me indica para onde vai meu dinheiro ao longo do mês. Eu vou decidir antes, bom, quanto vamos gastar em lazer, por exemplo, pizza, em detalhe. Tá? Esse mês, quando fazemos as contas, não dá para pizza, ok? Podemos substituir a pizza para fazer em casa. Essas são as receitas. E por que funciona isso? Pelo que a Patrícia falou também. Tá? Pelos sonhos de curto, médio e longo prazo que a família tem. Então, você tem objetivos, a partir daí você vai fazer o esforço para alcançar esses objetivos.
Olha só, a Jaqueline e o Alan são de Pernambuco, mandaram para cá a participação deles. No início do casamento, nós dividimos as contas e cada um ficava responsável por pagar uma coisa ou outra. O restante do salário de cada um se gastava ou se guardava de acordo com a vontade individual. Mas depois de 6 anos de casados, nós vimos que isso não estava dando muito certo. Porque um sempre juntava um pouco e o outro acabou endividado e juntos agora estamos tentando regularizar tudo ainda. Então esse é o caminho, aparentemente esse é um caminho melhor, Silvio, sempre de as finanças serem não só as dívidas, não só os gastos, mas os recebimentos, os rendimentos serem compartilhados dentro de casa. É exatamente, um pouco como o Sérgio falou, o casamento de corpo, alma e finanças também. Porque uma vez que a família decide o caminho, a partir daí os dois vão colaborar. E não vai acontecer isso, mas eu tenho aqui um dinheirinho, vou gastar porque o outro sempre vai pagar alguma outra coisa. Sim, realmente. certo.